Manda uma palavra. A porta é estreita, o caminho é estreito, e são poucos os que se salvam. Em se tratando do autor e dono do caminho, ele mesmo disse: as raposas têm covis e as aves do céu ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Ora, há urgente necessidade de que se pregue o Evangelho a tempo e fora de tempo. Recomenda ao que ama esta missão que deixe aos mortos o enterrar os seus mortos. Porém, tu vai e anuncia o reino de Deus. E até importa fazer violência por entrar para o reino dos céus e, por força, se apoderar dele. Pregar por sinceridade, em verdade, ou por vanglória. Importa fazer-se tudo para por todos os meios, salvar alguns. Manda uma palavra. É tão maravilhoso o poder da palavra de Deus, que a proclamação do dia a outro dia e de uma noite a outra noite, em uma escrita que um só dia não comporte, ela pode caber numa frase. Por outro lado, uma só palavra falada para 1000 pessoas levantará 1000 frases e mais de 1000 mensagens ímpares, individuais e particulares a cada ouvinte. É na certeza de que uma destas palavras ou dessas frases alcançará ao amado leitor ou ouvinte, considerando que a razão central delas é a verdade, a fé e o amor que nos move a desejar o bem àqueles que nos ouvem, lhes pedimos, façam eco conosco, por causa do maravilhoso poder da palavra de Deus. Deus te fale. O eco manda uma palavra. Importa que o Evangelho seja pregado, mas ainda há lugar para você voltar. Não adianta acrescentar nem retirar letras e palavras. Não adianta atualizar palavras que foram escritas para a eternidade. Não adianta deslocar-se nas gráficos nem pontuações. Não adianta encher o canil de caviar. Não adianta fugir da casa onde há luto. Não adianta lavar a porca. Não adianta querer arrancar o joio. Não adianta sacudir das costas as cordas de Deus. Não adianta trocar água por vinho ou pão por diamante. Não adianta trocar de altar. Não adianta vestir elegantemente o lobo. Vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. Evangelho, manda uma palavra. Marcos 5, 17 a 19. Lucas 9, 57 a 60. A sublimidade das garantias de Deus. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam,
mas regam a terra e a fazem produzir e brotar e dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a minha palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Isaías 55, 8-11. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto esses 40 anos, para te humilhar e te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. E te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná que não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo o que sai da boca do Senhor viverá o homem. Deuteronômio 8, 2 e 3. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e, quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregoar liberdade aos cativos e restauração de vistas aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. E, encerrando o livro e tornando-o a dar ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Lucas 4, 16-21. Um homem sob autoridade. E, depois de concluir todos estes discursos perante o povo, entrou em Cafarnaum, e o servo de um certo centurião, a quem muito estimava, estava doente e moribundo. E, quando ouviu falar de Jesus, enviou-lhe uns anciãos dos judeus, rogando-lhe que viesse curar o seu servo. E, chegando eles junto de Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo: É digno de que lhe concedas isto, porque ama a nossa nação, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. E foi Jesus com eles, mas quando já estava perto da casa, enviou-lhe o centurião uns amigos, dizendo-lhe: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. E por isso, nem ainda me julguei digno de ir ter contigo. Dize, porém, uma palavra, e o meu criado sarará. Porque eu também sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldado sob o meu poder. E digo a este: vai, e ele vai. Digo ao outro: vem, e ele vem. E ao meu servo: faz isso, e ele o faz. E ouvindo isto, Jesus maravilhou-se dele, e voltando-se, disse à multidão que o seguia: Digo-vos que nem ainda em Israel tenho achado tanta fé. E, voltando para casa, os que foram enviados acharam são o servo enfermo. Lucas 7,
1 a 10. Quando reclamaram de Jesus por ter aceitado ser ungido com perfume caríssimo por uma pecadora, ele disse: Por isto te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse-lhe a ela: Os teus pecados te são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: Quem é este que até perdoa pecados? E disse à mulher: A tua fé te salvou. Vá-te em paz, como está escrito. Clamou este pobre, e o Senhor o ouviu, e o salvou de todas as suas angústias. De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Lucas 7, 47 a 50, Salmos 34, 6, Romanos 10, 17, Tiago 5, 15. As Escrituras Sagradas falam sobre a multidão de perdidos diante do trono branco. Mas aquele que perseverar até ao fim, esse será salvo. Como foi anunciado pelo profeta, e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Confirmando esta palavra por mensagem apostólica, se ouviu: Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ora, considerando que não é pelo muito falar que seremos ouvidos, Jesus Cristo curou a muitos, dizendo: Filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e ser curada deste teu mal. Levanta-te e vai. A tua fé te salvou. Porque o Filho do Homem veio salvar o que se tinha perdido. Tem ânimo, filha. A tua fé te salvou. Tem ânimo, filha. A tua fé te salvou. E imediatamente a mulher ficou sã. Tem bom ânimo, filha. A tua fé te salvou. Vai-te em paz. Atos 2, 21. Marcos 5, 34. Mateus 9, 22. Mateus 18, 11. Lucas 17, 19. Lucas 8, 48. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. E Jesus, parando, disse que o chamassem, e chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: Que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu, e seguiu a Jesus pelo caminho. Então Jesus, parando, mandou que lhe o trouxessem, e chegando a ele, perguntou-lhe, dizendo: Que queres que te faça? E ele disse: Senhor, que eu veja. E Jesus lhe disse: Vê, a tua fé te salvou. E logo viu e seguia-o
glorificando a Deus. E todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. Efésios 2, 8 a 10, Marcos 10, 49 a 52, Lucas 18, 40 a 43. Conta-se que, perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. E acordando o carcereiro, e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças mal nenhum, que todos estamos aqui. Todos aqui estamos. E, pedindo luz, saltou dentro e, todo trêmulo, prostrou-se ante Paulo e Silas. E, tirando-os para fora, disse: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. E lhe pregavam a palavra do Senhor e a todos os que estavam em sua casa. E, tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhe os vergões e logo foi batizado, ele e todos os seus. E, levando-os à sua casa, lhes pôs à mesa e, na sua crença em Deus, alegrou-se com toda a sua casa. Atos 16, 22 a 34. A figueira amaldiçoada. E eles, passando pela manhã, viram que a figueira se tinha secado desde as raízes. E Pedro, lembrando-se, disse-lhe: mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste se secou. E Jesus, respondendo, disse-lhe: tende fé em Deus, porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte: ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Por isso vos digo que tudo o que pedirdes, orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. E quando chegou à casa, os cegos se aproximaram dele, e Jesus disse-lhe: crede vós que eu possa fazer isto? Disseram-lhe eles: sim, Senhor. Tocou então os olhos deles, dizendo: seja-vos feito segundo a vossa fé. E os olhos se lhe abriram, e Jesus ameaçou-os, dizendo: olhai, que ninguém o saiba. Mas, tendo eles saído, divulgaram a sua fama por toda aquela terra. Mateus 9, 28 a 31, Marcos 11, 20 a 24.